Fala galera, beleza? Canal Bet Green trazendo mais palpite de futebol para vocês, e hoje a gente vai estar analisando essa rodada de terça-feira, dia 15 de julho de 2025. Separei para essa rodada 7 jogos e no final do vídeo aquele bilhetezinho padrão, né, para vocês. Só lembrando a vocês aí que eu até esqueci de falar no último vídeo, né, domingo aí a gente não bateu o bilhete padrão, mas a gente bateu o bingo, tá? Odd quase 8, então quem pegou aí conseguiu acertar uma odd alta. E vamos ver aí no decorrer da semana se tiver mais jogos, né, quando tiver a grade de jogos mais interessante, vou estar lançando mais bingo para vocês aí, querendo ou não, nos últimos jogos aí, os bingo que eu deixei tem batido aí uma média boa, né, e lembrando que se você tiver uma gestão de banca aí interessante, você consegue lucrar bastante, mesmo quando a gente erra os bilhetes prontos, porque o bingo ele compensa aí como se fosse 3, 4 bilhetes prontos, né, então sempre quando eu lançar o palpite, o bilhete padrão e o bingo, tenta fazer os dois, tá? O bingo você coloca um valor um pouco mais baixo, e o bilhete pronto você já coloca aquele valor padrão ali, utilizando de 1 a 3% da banca, dependendo do valor total aí que você tem, fechou? E antes de mais nada aí, já deixa seu like aqui no vídeo, que é muito importante, tá galera? Se inscreva aí no canal e deixa também seu comentário aí, elogio, crítica, principalmente sugestões, tá? De vídeo. Lembrando também que eu deixei esse vídeo aqui, ó, com estatística do Brasileirão, top 10 melhores times, tá? Depois dá uma olhada aí que esse vídeo ficou muito bom. E vamos ao que interessa. Nessa rodada de terça-feira a gente vai ter aqui Champions League, qualificação, né? Aquela fazinha ali para decidir quem vai para a fase de grupo ou não. Vamos ter também aqui a Copa da Escócia. Vamos ter também aqui Série B do Brasileirão e Copa Sul-Americana. O primeiro jogo que a gente vai analisar aqui é o jogo da Champions, né, qualificação. A gente vai ter aqui o Kairat Almaty do Cazaquistão contra o Ljubljana da Eslovênia. Esse jogo que acontece meio-dia, né, jogo de volta. O primeiro ficou no empate, né, o Ljubljana acabou vacilando e empatou em casa. E agora tem que correr atrás aí de vencer esse jogo fora de casa para tentar conseguir a classificação para a próxima fase, né. Lembrando que o próximo vencendo esse jogo aqui, ele não vai direto para a fase de grupo não, tá? Tem mais jogos aí. Esse jogo aqui, por exemplo, é como das oitavas de final, né? Então tem que ver aí se a equipe vai chegar lá na final para poder garantir a sua vaga na fase de grupo, tá? Vamos ver os últimos 5 jogos aqui do Kairat. São 3 vitórias e 2 empates, né? A equipe que vem de uma boa sequência. E o Ljubljana, 3 vitórias e 2 empates, também vinha de uma sequência boa, porém teve esse tropeço aí, né? Contra o Kairat aí, empatando em casa em 1-1. Confronto direto apenas esse jogo, né? E aqui, galera, eu acredito que vai ser outro jogo interessante para gols, né? Assim como o primeiro bateu 2 gols, acredito que nesse segundo aqui também vai bater 2 gols, ou quem sabe até mais, né? Então, a primeira opção a gente vai com a dica mais de um gol e meio na partida, e a segunda opção a gente pega fora ou empate. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, 2-1 para Ljubljana. Agora o outro jogo aqui da Champions League, né, fase de qualificação, a gente vai ter o Malmo da Suécia contra o Iberia 1999 da Geórgia. 2 horas da tarde esse jogo. Primeiro jogo o Malmo já completamente matou a partida vencendo por 3-1, né, isso fora de casa. E agora jogando em casa vai em busca de mais uma vitória, né galera, especialmente que vem de uma vitória aí na última rodada também do Campeonato da Suécia, vencendo por 3-1 no Norrköping, né. Então é uma equipe forte quando joga no seu território, e mesmo com esse 3-1 a seu favor, né? Acredito que a equipe não vai baixar a guarda e ficar se garantindo aí nesses 3-1, tá? Acredito que a equipe vai tentar matar a partida aí, vencer esse jogo, quem sabe até mesmo no primeiro tempo, né? E a gente vai ver os últimos 5 jogos do Malmo, 3 vitórias e 2 empates, e os últimos 5 jogos aqui do Iberia, 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. No confronto direto apenas esse jogo, né? Que teve aí no jogo de ida onde o Malmo venceu, e aqui a gente vai com a primeira opção com a dica casa vence, né? Malmo para vencer. E a segunda opção, mais de meio gol no primeiro tempo. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 casa, talvez um 3-0. Agora o próximo jogo aqui, Copa da Escócia. A gente vai ter aqui o jogo entre Hamilton contra o Hearts. Jogo que acontece às 3h45 da tarde, o jogo vai ser na casa do Hamilton. A gente vai dar uma olhada aqui nos últimos 5 jogos. O Hamilton venceu 2 vezes, empatou 1 e perdeu 2. Já o time do Hearts vem de 5 vitórias seguidas, né? Vem de uma sequência muito boa aí, equipe muito forte, e tem tudo para vencer esse jogo mesmo fora de casa, né? O confronto direto são 2 vitórias do Hamilton, 1 vitória do Hearts e 2 empates aí nesses últimos 5 jogos.
jogos. Aqui, galera, a primeira opção que a gente vai estar pegando é a dica mais de meio gol no primeiro tempo, e a segunda opção, fora vence. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora. Agora o próximo jogo aqui, mais o jogo da Champions, né, qualificação, a gente vai ter aqui o Breidablik jogando em casa contra o Egnatia, da Albânia. Esse jogo 4 horas da tarde, o jogo vai ser na Islândia, né, na casa do Breidablik. O primeiro jogo o Egnatia venceu, né, por 1-0, e agora tem aí o empate a seu favor, né. Acredito que é um jogo muito favorável aí para o Breidablik vencer, né, especialmente que é uma equipe que jogando em casa costuma aí ser bem chatinha, né, costuma aí dar trabalho para seus adversários, e acredito que pela necessidade que tem aí de vencer esse jogo, né, por conta da derrota de 1-0 no primeiro jogo, a equipe vai com tudo para cima, né. Os últimos 5 jogos do Breidablik, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, né, que foi essa derrota no primeiro jogo aí contra o Egnatia, e o time do Egnatia aqui nos últimos 5 jogos, 3 vitórias e 2 empates. Confronto direto apenas esse jogo, né, e aqui, galera, a primeira opção que a gente vai pegar é a dica casa vence, né, Breidablik para vencer, pagando uma odd de 1,70, tá muito boa essa odd, né, na minha opinião tem valor. Serve tanto para você fazer aí uma entrada simples ou até mesmo botar num bilhetezinho e fazer uma dupla, né? Então a primeira opção aqui, casa vence, Breidablik para vencer, e a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-0 casa, 3-0 para o Breidablik. Agora o próximo jogo aqui, vamos ter jogos da noite a partir de agora, né? Vamos ter aqui o primeiro jogo que é o Campeonato Brasileiro Série B, jogo entre Cuiabá que vai estar jogando em casa contra o Amazonas. Jogo aí que é válido pela rodada 16, né? E a gente vai ver o Cuiabá no meio da tabela em 9º lugar com 22 pontos, 6 vitórias, 4 empates, 5 derrotas, enquanto o Amazonas é o último colocado com 14 pontos, né? A gente vai ver aqui que o time do Cuiabá jogando em casa tem 4 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, né? Não chega a ser uma campanha ruim, porém, a gente conhecendo aí o Cuiabá, ele costuma ter uma média muito boa aí de vitórias jogando em casa, né? Uma equipe muito forte. E fora de casa a gente vai ver o Amazonas não venceu ninguém, né? 2 empates, 5 derrotas. Nos últimos 5 jogos do Cuiabá, 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. E os últimos 5 jogos aqui do Amazonas, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Confronto direto não tem nenhum jogo aí, né? Pra gente pegar aí, pelo menos por curiosidade. Mas eu acredito aí que o Cuiabá em casa vai levar esses 3 pontos, tá? Então, a primeira opção a gente vai com a dica casa vence, e a segunda opção, menos de 1 gol e meio no primeiro tempo, tá? No caso, o primeiro tempo só pode sair no máximo um golzinho, na minha opinião, é bem tranquilo de bater aí essa opção, tá? Então, menos de 1 gol e meio no primeiro tempo aí, nossa segunda opção para esse jogo. Possível placar, eu vou estar arriscando aí 2-0 casa, 2-0 para o Cuiabá. Talvez 1-0. Agora vamos aqui para a Copa Sul-Americana, galera. A gente vai ter aqui os 16 avos, né? Vamos ter aí o primeiro jogo aí, Bahia, jogando em casa contra o América de Cali da Colômbia. 9h30 da noite esse jogo, né? Jogo de ida e volta. E no primeiro jogo o Bahia vai estar jogando em casa, né? E o Bahia que vem de uma sequência muito boa de 4 vitórias seguidas, né? Foram 2 vitórias aí na Copa do Nordeste, né? Vencendo aí Fortaleza e Náutico, e teve 2 vitórias também no Brasileirão, né, vencendo fora de casa o Bragantino por 3-0, e no último jogo aí pelo Brasileirão venceu o Atlético Mineiro no finalzinho, né, por 2-1, e vem de uma sequência aí muito boa. A América de Cali, por sua vez, a equipe que oscila bastante, né, os últimos 5 jogos, por exemplo, 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas, e no confronto direto não aparece nenhum jogo, tá, galera? Eu particularmente acredito que se o Bahia jogar igual jogou no último jogo, tem grande chance de vencer esse jogo tranquilo, tá? Então, primeira opção a gente vai com a dica casa vence, né? Bahia para vencer, e a segunda opção, mais de 1 gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou estar arriscando 2-0 Bahia. Agora o próximo jogo, né, o nosso último jogo na verdade, mais um jogo da Sul-Americana, a gente vai ter Independente Del Valle do Equador jogando em casa contra o Vasco da Gama, representando o Brasil aí nessa Sul-Americana, nesses 16 avos, né. Jogo que acontece 9h30 da noite, só lembrando a todos vocês, né, que essa fase agora 16 avos é aquela fase onde os times aí da Sul-Americana aí, né, que ficaram ali na segunda posição, né, na fase de grupo, pega o terceiro colocado da fase de grupo
da Libertadores, né? Os times que ficaram em terceiro lugar acabam indo para a Sul-Americana e com isso o Independente que ficou em terceiro lugar no seu grupo na Libertadores vai pegar o Vasco que ficou em segundo no seu grupo na Sul-Americana, tá? Só para lembrar vocês aí como que funciona aí essa fase 16ª aí da Sul-Americana, tá? Vamos dar uma olhada aqui nos últimos jogos do Independente Del Valle, 2 vitórias e 3 empates, e os últimos 5 jogos do Vasco, 2 vitórias e 3 derrotas. Confronto direto não aparece nenhum jogo, e cá entre nós, né, galera, infelizmente aí pelo futebol que o Vasco vem demonstrando, acredito que não vai conseguir vencer o Del Valle, ainda mais na altitude, né? Então a primeira opção aqui a gente vai com a dica casa vence, né, Del Valle para vencer, e a segunda opção mais de um gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 Independente Del Valle, 2-1 casa. Enfim, galera, finalizamos aqui os palpites para essa terça-feira. Eu espero que vocês gostem, que possam lucrar muito aí nessa rodada, tá? E agora eu vou deixar para vocês o bilhete pronto dessa terça-feira. E o nosso bilhete da rodada ficou assim, ó. Então, galera, nosso primeiro e único bilhete aí para essa terça-feira, né, o nosso bilhete da rodada, a gente vai com 3 jogos. O primeiro jogo aqui, Liga dos Campeões qualificação, jogo entre Malmo e Ibéria, a gente pegou aqui vitória do Malmo. Segundo jogo, Sul-Americana, jogo entre Bahia e América de Cali, a gente pegou aqui o mais de um gol e meio na partida. E o terceiro jogo também da Sul-Americana, Independente Del Valle contra o Vasco da Gama, a gente pegou vitória do Del Valle com empate anula, né, para dar aquela garantia extra aí no nosso bilhete. No final a gente teve uma odd de 2,5, a gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$205,63. Esse bilhete eu acredito que tem 75% de chance de bater. Então, um bilhete muito bem elaborado e com grande oportunidade para essa terça-feira. Lembrando a todos vocês que o link desse bilhete eu vou estar deixando aí na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, tá? Só você rolar para baixo aí que você vai ver no comentário aí o link, né? Aí você vai clicar em cima desse link e já vai vir direto aqui para o bilhete pronto. Aí é só colocar o valor que você deseja fazer sua aposta, tá? Lembrando a todos vocês que o bilhete foi feito lá na Estrela Bet, então se você não tem conta, já clica nesse link mesmo, faz seu cadastro lá, aproveita as vantagens dentro do site da Estrela Bet e aproveita também para fazer esse bilhete da rodada que ficou muito top e com grande chance de green aí nessa terça-feira, tá show, galera? Enfim, vamos finalizando aqui mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado aí dos palpites e do bilhete, tá? Se você gostou, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal, comenta e quem puder também compartilhe o link desse vídeo aí com seus amigos nas suas redes sociais, tá, galera? Convido o pessoal a conhecer o canal BetGreen, que eu vou agradecer muito a todos vocês. Enfim, um forte abraço a todos vocês aí, um ótimo lucro nessa terça-feira e conto com a presença de vocês aí no próximo vídeo, tá? Lembrando também que eu vou estar postando novidades aí, tá? Vídeo aí um pouco diferente, né? Um vídeo aí sobre estatística do futebol aí, especialmente com a volta do Brasileirão. Vou estar analisando aí mercado de escanteio, cartões, jogadores para finalizar. Então vou estar trazendo novidade aí para vocês. Então já fica antenado aí, tá? Ativa aquele sininho quando você se inscreveu. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva e ativa o sininho, que quando eu lançar vídeo novo você vai receber essa notificação aí, tá? Então essa semana aí vai ter novidade para vocês, fechou? Enfim, galera, um forte abraço e até a próxima. Valeu, valeu! Fui!